Olá, amigos do canal. Meu nome é Sandra Regina e o relato que vou compartilhar com vocês, a história que vou contar a partir de agora, me deixou muito aterrorizada. Lembro de tudo muito bem. Eu lembro de tudo como se fosse hoje. Na época do acontecido, eu deveria ter uns 14 para 15 anos. Hoje eu tenho 55. Naquela ocasião, eu morava numa cidade do interior do Rio de Janeiro, onde muitas pessoas consideram como sendo a Costa Verde carioca. Mais precisamente, eu morava numa cidade chamada Itaguaí. Eu vivia num sítio que ficava a alguns quilômetros do centro da cidade. Morava eu, meu pai e meus 2 irmãos mais velhos, além da minha mãe. E foi lá que eu vi aquela coisa assustadora. Esse é o relato do lobisomem de Itaguaí. O conteúdo foi enviado pela Sandra Regina, que pediu para que preservasse o seu nome no mais absoluto sigilo. Logo, o nome da personagem ou dos personagens que podem vir a aparecer na história foram trocados. E se você também tem um relato para enviar para nós, na descrição do vídeo você encontra os meios de entrar em contato conosco, inclusive por meio do WhatsApp, onde você pode, por meio do link, acessar o nosso grupo e ali falar conosco. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário, ativar sininho e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. O fato de você interagir conosco, o YouTube mostrará mais e mais nossos contatos, nossos trabalhos, repito, corrigindo, nossos trabalhos para você. O algoritmo do YouTube mudou. Dito isto, vamos para mais um podcast, mais um vídeo aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem comigo. Como eu ia dizendo, nesta casa morava eu, os meus pais e meus 2 irmãos mais velhos. Para chegar na minha casa, tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal. E depois andávamos uns 300 metros mais ou menos, passava por um outro portão de madeira e assim andar mais alguns quilômetros em meio a uma grande escuridão. Pois naquela época não tinha uma boa iluminação no caminho, não tinha iluminação, para falar a verdade. Tudo era rodeado de árvores centenárias e isso tudo para chegar até a minha casa. Naquela noite em questão, como sempre, eu assistia a TV, ouvia um pouco de música, só estava em casa eu, o meu pai, e eu me lembrei que tinha que levar o jantar para o meu avô, que ficava num outro sítio ali próximo. E isso era já por volta das 7 horas da noite, mas sabe como é que é adolescente, né? Fiquei demorando, me enrolando para sair de casa, para levar a comida para ele. Quando saí da casa, já estava lá por quase 10 horas da noite. Peguei a bicicleta e fui levar a comida do meu avô. Como eu falei antes, passei pelos 2 portões, peguei a rua principal e deixei a comida lá com o meu avô. Só que antes, eu fiquei com ele até 11h30 da noite, fiquei conversando, então me despedi e aí vim embora. E foi aí que começou o desespero. Cheguei ao portão de metal, ou seja, eu vim da casa do meu avô, fiz o trajeto todinho, mas quando eu cheguei para entrar na minha casa, cheguei nesse portão de metal, passei por ele, passei pelo portão de madeira, e foi quando eu senti um grande arrepio. Esse arrepio tomou conta de toda a minha espinha. Fechei o portão como sempre fazia, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho, eu avistei uma criatura grande, peluda, muito grande, grande mesmo. Olha, eu tenho aproximadamente 1,70 m de altura. A criatura em pé era maior que eu. Quando eu vi aquilo, eu gritei como louca e disparei com a bicicleta gritando socorro, socorro, e falando Jesus me ajude, Jesus me ajude. Eu estava com muito medo, estava aterrorizada. Aí ele começou a correr atrás de mim. E eu entrei em desespero, comecei a chorar, pois ele corria ao meu lado, do lado da bicicleta, sem o menor esforço, amigos. E o detalhe,
aquelas orelhas pontiagudas batendo uma na outra. Eu estava morrendo de medo e chorava copiosamente, gritava: socorro, Pai, Pai, Jesus, socorro! Por um momento eu achei que aquela criatura fosse me devorar, assim como ocorre e acontece nos filmes de terror, nas séries. Mas o mais curioso disso tudo é que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo. E esse cachorro, sempre que eu passava por ali, ele latia. Qualquer pessoa que passava ali, ele latia e corria atrás da gente. Ele vinha para morder. Às vezes tínhamos que passar ali com um pedaço de pau, pedras, para poder se defender dele. Mas naquele dia, esse danado do cachorro, quando me ouviu gritando, ele veio latindo como sempre fazia, mas do meio do caminho ele correu da criatura chorando. Nesse meio tempo, meu pai escutou os meus gritos e veio ao meu encontro, e eu pude ouvir ele dizer: cruz, credo, ave Maria. Eu caí nos braços do meu pai, desacordada, e só no outro dia que eu fui acordar, na parte da tarde. Amigos, ainda hoje sinto calafrios quando penso nessa história. Minhas mãos ficam trêmulas, suam frio. Eu não sei o que aconteceu naquele dia depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois sempre que eu pergunto ele desconversa e diz que tive a impressão que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois aconteceram outras coisas com a mesma criatura, mas eu contarei isso numa outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair mais à noite, pois, como dizia meu falecido avô, a noite, depois de certa hora, é de outra compreensão da qual não entendemos. Esse foi o relato do lobisomem de Itaguaí. O que você achou dessa história? Você já se deparou com algo assim? Conhece algo semelhante? Se sim ou que não, comenta aí nos seus comentários. Você também tem um relato? Envia pra gente o seu relato por meio dos contatos aqui no vídeo. Eu fico esperando para poder publicá-lo aqui para termos mais conteúdos. E assim, convidar você a continuar ouvindo o nosso trabalho, curtindo, comentando, se inscrevendo, apoiando o nosso canal, ativando o sininho, mandando para nós os seus relatos e se envolvendo com a gente. E eu te espero no próximo podcast, aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima.